Mas vamos em frente. A segunda verdade eterna. A primeira diz respeito a milagres. A segunda diz respeito ao amor. E quando eu falo de amor, eu estou falando do amor condescendente de Deus. Condescender significa levar a cabo espontaneamente. Levar a cabo voluntariamente. E quando eu falo sobre o amor condescendente de Deus, eu entendo que nada foi tão espontâneo neste mundo como a manifestação deste amor. João capítulo 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas aí quando eu chego no verso 14 do capítulo 1, eu leio lá: e o Verbo, que estava com Deus, e era Deus, e fez todas as coisas, que nada do que foi feito se fez sem Ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, aleluia, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você já imaginou, meu irmão, o que é Deus olhar do céu e ver uma humanidade submersa, atolada no pecado, na imoralidade, na idolatria, no distanciamento de Deus, na quebra do pacto com Deus, ignorando o próprio Deus? Vou fazer uma pergunta aqui só para aguçar a sua curiosidade. Se você fosse Deus, o que é que você faria? O irmão chegou para mim um tempo atrás e disse: eu queria ser Deus só 5 minutos. Eu disse: rapaz, o que é que você ia fazer? Eu ia acabar com muita gente. 5 minutos era o suficiente para eu fazer uma limpeza no mundo. Eu disse: graças a Deus que você não é Deus, e que Deus não pensa como você, senão há muito você já tinha deixado de existir. Queridos, se Deus olhar assim para nós, eu faço uma pergunta com temor e tremor, porque ela é feita a mim também: quem de nós estaria presente aqui esta noite? Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor. Aí eu pergunto o que é graça. Alguém empola o peito e diz: pastor Adilson, graça é favor imerecido. É a tradução da palavra graça. Eu pergunto qual é a aplicação da palavra graça. Sabe como é que eu entendo a aplicação da palavra graça? Graça para mim são as misericórdias de Deus sobre os seus próprios juízos. Um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo e Deus não compactua com a injustiça. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado, mas a sua graça coloca em ação as suas misericórdias, que se manifestam acima do seu juízo. E nós estamos aqui vivos esta noite, glorificando o seu nome. Queridos, se não fosse a graça do Senhor, eu não poderia estar ministrando a palavra aqui hoje.
Eu vou ser sincero com vocês, porque estou diante de uma igreja santa. Se não fosse a graça de Jesus, há muito eu já teria morrido. Mas eu glorifico a Deus, eu louvo esta noite, eu exalto o seu nome. A sua graça está derramada sobre a minha vida, e a misericórdia sobre os seus juízos. Estou criando nada novo aqui não, meu irmão, isso é bíblico. Você se lembra quando Davi transgrediu uma coisa pequena? Contou o número de soldados que havia no seu exército. E demorou 9 meses e 20 dias. E durante 9 meses e 20 dias ele não parou para voltar atrás. Quando terminou o censo, 1.300.000 soldados. Davi respira. Um exército de 1.300.000 soldados. Quem é que vai se meter com Israel? Deus dá uma olhadinha e diz: Davi, onde é que está aquela confiança que você demonstrou lá diante de Golias, hein? Você enfrentou Golias com o quê? E aí Deus manda o profeta falar com Davi. Se eu estiver enganado, me perdoe. É a única vez na Bíblia que eu vejo Deus punindo um homem, dando ao homem o direito de escolher a punição. O profeta chega lá e diz: Deus mandou trazer uma pena, mas Deus gosta tanto de ti, Davi, e deixou você escolher, se bem que não tinha escolha, né? O que você quer? 3 dias de peste? 3 meses de fuga? Ou 7 anos de fome? Davi parou e disse: espera aí, 3 dias de peste. Dependendo da peste, não precisa nem de 3 dias, 3 horas acaba tudo. Não dá. 3 meses de fuga. Você sabe o que é você correr, pastor Elis? 3 meses o inimigo pisando no teu calcanhar. Pega e não pega, pega e não... Não tenho mais idade para isso. Já não sou mais criança. 3 meses nem pensar. 7 anos de fome. 7 anos de fome vai acabar com o meu reino, não vai sobrar nada. Profeta, já tomei a minha decisão. Qual é, majestade? Alternativa A, B ou C? Ele olha para o profeta e diz: alternativa D. Não tem essa alternativa, estou criando agora. Não quero nem a A, nem a B e nem a C. Quero a D. E qual é a D? Caia eu nas mãos de Deus e não dos homens, porque as mãos do Senhor são cheias de misericórdia. Deixa eu fazer a minha analogia aqui, pastor Wellington. Parece que eu estou vendo o profeta olhando para Deus e dizendo: Senhor, e agora? O que é que eu faço? Deus diz: deixa comigo. Já que ele não escolheu, escolho eu. E Deus escolheu 3 dias de peste. Porém o texto diz, eram 3 dias. Mas o texto diz que na metade do primeiro dia, metade do primeiro, o anjo estende as mãos sobre Jerusalém para dizimá-la. Quando o anjo estende as mãos, Deus brada no céu. Diz: anjo, retém o seu braço. Feche a sua mão. A minha ira contra Davi foi transpassada. Não derrame a peste sobre Jerusalém. Eu parece que estou vendo Deus querendo dizer: vou mostrar para Davi que ele não estava enganado. Eu sou o Deus das misericórdias. A minha misericórdia triunfa sobre os meus próprios juízos. Se você está entendendo isto, solte a sua voz e dê glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer, igreja de Cristo? Nós não estamos aqui por mérito. Nenhum de nós tem mérito para estar aqui. Nenhum de nós pode se levantar e dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Mas nós podemos levantar a voz e dizer: estamos aqui porque a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Solte a sua voz, dê glória a Deus esta noite. Isto é amor. Dá para adorar o Senhor ou é difícil? Dá para adorar o Senhor ou é difícil? Se você se sente um contemplado pelo amor de Deus, solte a sua voz e o adore por um instante.
Eu acho que no momento como este, a melhor coisa que um pregador pentecostal tem a fazer é dar um instante para que o povo adore a Deus, adore ao Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em outras línguas. Se você não é, o Senhor te batiza agora e você começa a falar uma língua que você nunca falou. Se você é batizado no Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em outras línguas, seja renovado agora. Se Deus te der visões, tenha visões. Se Deus te usar em cânticos espirituais, cante no Espírito. Se Deus te usar numa mensagem profética, profetize esta noite. A graça do Senhor está derramada neste lugar. Alguém seria capaz de aniquilar essa verdade? Alguém seria capaz de apagar esta verdade? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem aqui gostaria de sair de uma casa de 100 metros quadrados para morar numa casa de 50 metros quadrados? Não estou dizendo morar na rua, não, morar numa menor. Quem é que diria, pastor, eu me candidato? Ninguém. Agora você já imaginou o que é deixar o céu para habitar a terra? Você já pensou o que é deixar todo o esplendor dos céus para viver a miséria e a sujeira desta terra? Sabe o que é deixar de habitar entre seres angelicais para habitar no meio de homens ímpios e impuros? Jesus fez isso. E sabe por que ele fez? Por amor a você e por amor a mim. Ele deixou o esplendor da sua glória e veio habitar entre nós. Aí alguém diz, não, mas ele veio cumprir um plano do Pai. E quando veio aqui, assassinaram Jesus. Ninguém assassinou Jesus. Jesus não foi à cruz levado à força. Jesus foi à cruz espontaneamente. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou em prol da humanidade. Aí vem alguém dizendo, mataram Jesus. Soltaram um filme aí algum tempo atrás, em que colocaram os judeus numa situação complicada. O filme era tão tendencioso que houve uma manifestação contra os judeus, dizendo, eles mataram Jesus, assassinaram Jesus. Não, meu irmão. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, Judas chegou lá e Jesus disse para ele, ei amigo, o que você veio fazer aqui? E os soldados, olha, disseram, Jesus disse, a quem vocês buscam? A quem buscais? E os soldados dizem, a Jesus Nazareno. Jesus diz, sou eu. Blum, cai todo mundo. Jesus diz, levanta. O que é que vocês estão buscando? Jesus Nazareno, sou eu. Blum, cai todo mundo de novo. Quem é que vocês estão buscando? Levanta. Estamos buscando a Jesus Nazareno. Jesus disse, já disse que sou eu. Pode levar. Leva embora. Vou acompanhando vocês. Eu mesmo entrego a minha vida. Eu mesmo dou a minha vida. Para que um dia a igreja, a Assembleia de Deus do Belenzinho estivesse reunida, desfrutando de um clima de alegria e de glória na minha presença. Se você entende isto, solte a sua voz e adore a Deus. Isto é verdade que ninguém pode apagar. Podem querer mudar a verdade, mas ela continua viva. Nós estamos aqui como fruto do amor de Deus por nós. Mas eu concluo, há uma terceira verdade eterna. A primeira fala sobre milagres. A segunda fala sobre amor. E a terceira fala sobre propósitos. E assim como milagres não se explicam, assim como o amor condescendente de Deus é a manifestação do seu interesse em resgatar um homem pecador como eu. Quando eu falo de propósitos, eu afirmo sem medo de errar que os propósitos de Deus nunca serão impedidos. Escute o que eu vou dizer e digo com temor. O que Deus determinou para a sua vida
e para a minha vida vai acontecer, queiram os homens ou não. Aquilo que Deus determinou para a sua vida e para a minha vida vai acontecer, queira o inferno ou não. Aquilo que Deus determinou para a sua vida e para a minha vida vai acontecer, queira os demônios ou não, porque os propósitos de Deus ninguém é capaz de impedir. Maria entendia muito bem. Ela tinha uma preocupação com a condição da sua nação. Mas quando o anjo Gabriel vem e apresenta a ela o que Deus ia fazer, Gabriel diz: fique tranquila, Maria, porque o filho que está sendo gerado no seu ventre, ele vai se sentar sobre o trono de Davi. E o seu reino não será passageiro, o seu reino será eterno. Sabe o que Deus queria dizer para Maria? Eu sei da sua preocupação como israelita. Eu sei da sua preocupação com a sua nação. E quem é que não se preocupa com a sua nação? Às vezes nós nos tornamos tão espirituais que deixamos de ser racionais. E não queremos ver o que está acontecendo. Não queremos entender o que está acontecendo. Mas quem tem essa sensibilidade entende e sofre com ela. Sabe como as coisas estão sendo dirigidas. A ONU se reúne esta semana. E uma das guerras da ONU é a instituição do Estado palestino. E aí ninguém olha para isso. O que eu tenho a ver com a Palestina? Você tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus. Aí ninguém enxerga. Quem não quer o melhor para o seu povo, quem não quer o melhor para a sua nação. Maria com certeza tinha essa preocupação. Mas aí o anjo diz: tranquilize a sua alma, Maria. Ele vai se sentar sobre o trono de Davi. E o plano de Deus se cumprirá para Israel. Ao contrário de todos os reinos deste mundo, incluindo os da história de Israel, o reino de Deus não terá fim. Você entende isso esta noite ou não? Nós fazemos parte desse reino ou não? Sim ou não? Quantos aqui pertencem ao reino de Cristo? Eu pergunto para vocês, esse reino vai terminar quando? Ah, pastor, no arrebatamento da igreja, aí que ele começa para valer, meu irmão. Que aí é o reino eterno para nós. Porque ainda aqui nós estamos sob o limite da vida. Hoje vivemos, amanhã poderemos não viver mais. Mas quando o Senhor nos arrebatar para estarmos com Ele a eternidade, aí a morte não terá mais domínio sobre nós. E aí nós vamos dizer: o reino de Deus não tem fim, o reino de Deus não tem fim, o reino de Deus não tem fim, o reino de Deus não tem fim. Foi isso que Deus disse a Maria. Interessante, queridos, que o anjo, ele anuncia, os anjos que anunciam a mensagem aos pastores, nós lemos aqui esta noite, eles afirmam de forma clara que a vinda de Jesus ao mundo serviria para glorificar a Deus. Tanto é que aquele exército de seres celestiais, eles anunciam a vinda do Messias. E um coro levanta a sua voz e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que boa vontade é essa, meu irmão? A boa vontade de Deus para conosco. Aí tem gente que não vigia muito. Eu já ouvi isso até nas peças de Natal na nossa igreja, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Cuidado com isso, meu irmão. Isso aí é Bíblia distorcida. Não é aos homens de boa vontade, mas é a boa vontade de Deus para com os homens. A boa vontade de Deus é atender o homem pecador. Enviando Jesus, serviria para quê? Para glorificar a Deus.
que é que nós estamos fazendo nesta noite? Não é glorificando a Deus? Qual é a razão de nós estarmos aqui hoje? Se eu perguntasse quantos vieram aqui para receber uma bênção, 99,9% levantaria a mão e diria: eu vim. Mas na verdade nós não viemos aqui para receber bênção. Pastor, não vamos receber hoje? Vamos receber com abundância. Mas nós viemos aqui para glorificar a Deus. Viemos aqui para adorar a Deus. Viemos aqui para enaltecer ao Senhor. Às vezes nós fazemos uma concepção errada. Achamos que Deus é nosso servo. A gente tem um dia trabalhoso, chega cansado e diz: Senhor, vou para a igreja hoje. Estou cheio de canseira, com dor de cabeça, mas eu vou para a igreja. Se o Senhor curar a minha dor de cabeça, mandar minha canseira embora, colocar um pouquinho de alegria no meu coração, aí então eu vou glorificar o teu nome. E ele fica aqui 2 horas e meia dizendo: Senhor, dá. E se esquece que na Bíblia não tem dom de dar, não tem dom de receber, só tem dom de dar. Aí, Senhor, eu quero. O Senhor diz: espera um pouquinho, eu também quero. Quando aquele pai levou aquele menino que era possuído por um espírito mau e os discípulos não conseguiram libertá-lo, o que Jesus disse ao pai? Quanto tempo acontece isso? O pai começou a contar. Jesus olha para ele e diz: mas Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus olha para o pai e diz: se tu podes. O pai disse: eu não posso, Senhor. Se eu pudesse, eu já tinha curado. Que história é essa de se eu posso? Jesus disse: você não entendeu. Eu pergunto se você pode crer. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Aí o pai do menino olha e diz: eu creio, mas com medo de não crer o suficiente, diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí a gente vem ao templo para quê? Para adorar a Deus. Quando você vem e começa a adorar a Deus, o milagre acontece. Dwight Moody dizia: não glorifico a Deus porque eu sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Tem muita gente querendo que Deus primeiro enche o seu coração de alegria, para depois dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus e Deus vai encher o seu coração de alegria. Tem pessoas que esperam primeiro que Deus faça o milagre para ele adorar o Senhor. Comece a adorar a Deus, que ele vai fazer o milagre. Inverta a posição e veja Deus agir de maneira extraordinária nesta noite. Você consegue adorar a Deus agora um instante ou é difícil? Quantos vieram aqui para oferecer sacrifícios ao Senhor? Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Levante a mão. As suas mãos estão sendo contempladas pelo Senhor lá nos céus. Ele está derramando agora a sua bênção, a sua glória, o seu poder, a sua graça.